Oi, tá começando mais uma edição do Bem Viver. Nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? A Feira Nacional da Reforma Agrária aconteceu e foi linda. Vamos saber em detalhes tudo sobre o evento. Inclusive, nosso Comida de Verdade está fresquinho, preparado diretamente da festa. Bem viver na Constituição. Como o Equador garantiu esse direito? É isso e muito mais, se liga que o Bem Viver está só começando. Essa terra, essas folhas, essa árvore, todo esse ar simplesmente passaram por um filtro agroecológico na semana passada. Exatamente onde a gente está, aconteceu o maior encontro da agricultura familiar do nosso país, a Feira Nacional da Reforma Agrária. O Bem Viver engrossou esse caldo, mergulhamos na feira, conversamos com muita gente, sim, ficamos cansados, mas com um espírito renovado de ter conhecido o Brasil da abundância, que produz e não desmata, que acolhe e não expulsa, que alimenta a população e mesmo assim tem fome de mudança. Mariana Castro conta pra gente. Imagine uma feira onde cada barraca é um pedacinho do Brasil. De 8 a 11 de maio, o Movimento Sem Terra transformou São Paulo num grande mapa de sabores, cores e histórias. Na quinta Feira Nacional da Reforma Agrária, 580 toneladas de alimentos chegaram direto de assentamentos para provar que a reforma agrária é a ocupação de terra para encher pratos e corações. Dona Paulina, do assentamento Maria Bem-vinda, em Mato Grosso, trouxe produtos feitos à mão, com um segredo, o tempero da resistência. Trago meus produtos que nós mesmos produzimos da nossa terra. Tem um biscoitinho de polvilho, tem o sabão de soda, feito com folha de mamão, tenho o licor de leite de onça, tenho o doce de goiaba, tudo feito à mão, no assentamento Maria Bem-vinda, em Mato Grosso. É uma belezura, a gente vem, divide qualidade, a gente traz a nossa, vê outras qualidades e aprendendo com os outros movimentos também. E que esse pessoal que tem interesse, que entre nessa cultura do MST para produzir, para poder estar produzindo alimentos saudáveis. Celebrando 10 anos, a feira reuniu a maior variedade de produtos da sua história. 1.920 itens diferentes, como o mel orgânico produzido por Petrônio Pereira, do assentamento São João, em Pernambuco. Então isso nos orgulha e nos otimiza cada vez mais a estar participando, trabalhando, lutando e fazendo com que o povo brasileiro conheça produtos orgânicos de qualidade, diretamente na mesa do consumidor final. Então eu, como venho lá de Oricuri, Pernambuco, eu sempre trago para cá o mel registrado, inspecionado e orgânico. Também nós trabalhamos com pão de mel, trabalhamos com vela aromáticas, feito com a cera da abelha, é outro processo. Enfim, é uma variedade de produtos da agricultura camponesa que faz com que o povo veja que o MST tem futuro, que a luta camponesa tem futuro, que é importante nós continuar no trabalho, porque o povo brasileiro precisa de produtos orgânicos, não só do Brasil, mas do mundo. Além da produção, a cultura teve espaço central. Durante os 4 dias, shows de Arnaldo Antunes, Djonga, Marina Lima e Fat Family animaram o público, ao lado de 357 artistas e 42 grupos. A programação ainda incluiu mostras de cinema, seminários e oficinas. A sambista, cantora e compositora Tereza Cristina também marcou presença e fala sobre o convite para o evento. Me senti honrada, sabe? Porque eu acho que o MST tem uma dignidade, tem uma força que dá para entender muito bem as mentiras que as pessoas colocam em torno, né, do movimento. Eu acho que para o status quo do Brasil, o MST é uma coisa muito perigosa, né? É muito perigoso você empoderar agricultores, você empoderar as famílias, a escolher o que elas colocam no prato, sabe? Então, eu me senti importante, assim, sabe?
cantor e compositor cearense Santana, conhecido por misturar ritmos nordestinos com rock, também celebrou sua participação. Como se eu estivesse voltando ao meu nascedouro. Ver minha gente, principalmente o nordestino, que é a minha nação, ver essa pujança, essa força, essa quebra de paradigma. É maravilhoso. Quem agradece não são só os produtores e artistas, mas o público também. Foram cerca de 300 mil pessoas que circularam durante os 4 dias de evento. A psicóloga Rosana Benvenuto já participou de 3 edições. A gente está vendo o Brasil, né, num concentrado da nossa cultura tão diversa, tão bonita, e a oportunidade que a gente tem aqui tanto de trocar experiências, como ouvir uma música muito agradável, como também saborear os pratos típicos e levar para casa aquilo, né, o esforço de cada um dos brasileiros, né, no seu plantio, no seu dia a dia, que está aqui, minha sacola está cheia, o único problema agora é ir embora, carregando todo o peso. Mas vale a pena. O espaço Caminhos da Agroecologia, vinculado à campanha Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, promoveu a troca de sementes crioulas e a doação de mudas de viveiros do MST e parceiros. Um exemplo é o trabalho do agricultor Adailton Souza, da Bahia. Nós temos o nosso viveiro de mudas hoje lá no acampamento Terra Nossa, onde a gente produz essas mudas no município de Juazeiro, todas elas agroecológicas. Daqui a gente tira parte do nosso sustento, nós doamos também para algumas entidades, doamos para prefeituras e creches, escolas e praças públicas. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade de cuidar do meio ambiente como um todo, não só para a gente. Nós utilizamos o viveiro para nossa subsistência, mas também fazemos doações desses produtos. O legado da feira incluiu 40 toneladas de alimentos doadas a organizações populares e todo o excedente destinado à merenda escolar via Conab e Penai. Nesta 5ª edição, o MST consolida a reforma agrária popular como um modelo que transforma, produz alimentos saudáveis, gera renda no campo, abastece as cidades e ainda fortalece a segurança alimentar. Bárbara Loureiro, da Direção Nacional do Movimento, explica. Essa Feira Nacional, ela celebra os 41 anos do MST e os resultados da reforma agrária popular, que combina a ocupação de terra, a produção de alimentos saudáveis, mas também a produção de arte, de cultura, de educação no campo, de saúde. São mais de 580 toneladas de alimentos, marcadas por uma variedade produtiva que reflete toda essa riqueza, toda essa diversidade de produtos dos nossos biomas, dos nossos sabores, de toda a nossa cultura regional. Isso é resultado do nosso trabalho coletivo, dos assentamentos, dos nossos acampamentos, das nossas 180 cooperativas presentes aqui na Feira Nacional e também das nossas agroindústrias da reforma agrária popular. O impacto ainda vai além da economia, como destaca Sabrina Gera, especialista em arborismo e frequentadora assídua da feira. Eu acho que tem muito preconceito com o MST, com a reforma agrária, e quando tem uma feira desse tamanho, com essa beleza, essa abundância, eu acho que a gente consegue furar a bolha e mostrar que o MST é esse movimento maravilhoso, que a reforma agrária é muito necessária, mostrar um Brasil que funciona, um Brasil amoroso, é muito importante ter essa feira. Foi isso e muito mais. Quem veio não deixa a gente mentir. E olha, o que a gente acabou de ver foi só um aperitivo, tá bom? Tem muito mais de Feira Nacional da Reforma Agrária nos próximos programas.
Não só nos próximos, como no de hoje também. Sabe quem viveu a feira? A nossa chefa Rema Soto. É óbvio que ela não ia ficar fora dessa. Ela passeou pelas 23 barracas de comida típica, conhecendo pratos novos. E olha, para uma chefa desse nível conhecer algo, é porque o babado é forte mesmo. Bora conhecer então uma receita típica do Tocantins, é o caldo de chambari. Tudo bem com vocês, meus amores? Olha onde que eu tô. Na Feira da Reforma Agrária, no Espaço Culinária da Terra, onde tem 23 estados do Brasil com sua gastronomia. Dessa vez, eu que vou aprender a gastronomia brasileira. Ficou curioso? Vem comigo! Tocantins. Oi, casa. Oi, meus queridos, tudo bem? A gente está aqui na cozinha de Tocantins para aprender uma receita ancestral com aveia. Qual o nome dessa receita? Então, Rema, esse é o caldo de chambari, né? Com mandioca, que a gente traz para São Paulo, que é uma comida cultural do nosso estado. A gente no estado, a gente aproveita, né? Como todo o Brasil, né? A população mais carente aproveita todas as carnes. O chambari, ela não é considerada uma carne nobre, mas ela é uma carne com muito sabor e uma carne muito forte, porque ela tem muita cartilagem, né? Quais são os ingredientes dessa receita? É o chambari, cebola, alho, colorau, sal. O cheiro verde é opcional, a gente só utiliza o azeite do coco babaçu. No caso, esse aqui é um azeite frio, mas a gente tem ele também a quente, que é torrado. E aí eu uso também a mandioca, que é para engrossar o caldo, né? Que eu bato no liquidificador para engrossar o caldo. Nossa, que delícia! Vamos para a panela? Vamos sim. Deixa. Panela. Azeite de coco babaçu. Cebola. A cebola, ela precisa estar picada fininha, grossa. Da forma que quiser, não tem muito critério, porque como ela vai ser uma cebola cozida, ela vai desaparecer no prato, vai deixar só o sabor, é indiferente o modo de corte. Perfeito. Alho. Já tem um cheiro. Né, já dá uma diferença. Porque o óleo é diferenciado, né? O óleo é tirado do coco babaçu, que com ela a gente faz nossas casas, nossas paredes, a gente faz... usa para culinária. Isso aqui, inclusive, é o palmito do coco babaçu, que é um palmito bem doce, bem diferenciado. A gente usa o azeite, a gente usa a casca para fazer carvão também. Então, assim, o babaçu é culturalmente muito importante na nossa história, né? O pessoal camponês utiliza para fazer suas construções. Ou seja, que ele é um alimento de utilização total. Sim, sim. Agora eu vou colocar colorau, que também é produzido pelos nossos produtores. Sim. Povo do Movimento Sem Terra, povo de resistência. Processada por vocês. Sim, sim. O sal não é a gente que produz, mas enfim a gente precisa. Vamos lá. Aí agora eu vou colocar a carne, que é o chambari. Gente, eu vou mostrar para eles essa cor aqui. Que maravilha. E agora? Agora eu vou colocar a carne. Agora vai a parte forte das vinhedas da cozinha, né? Gente. Deixa, me conta, você sempre foi cozinheira? Não, na verdade, eu aprendi a cozinhar porque eu fui empregada doméstica a vida inteira, né? E eu tive que aprender a cozinhar. E aí, com isso, eu me apaixonei pela cozinha, porque trabalhando para as pessoas, eu tive acesso a alimentos que não são, né, do cotidiano da maioria da população brasileira de baixa renda. E eu me apaixonei pela culinária. E a culinária, para mim, ela é uma forma de afeto. Eu sempre sonhei em fazer gastronomia. Mas como a gente, quando é pobre, não escolhe, a gente aproveita, apareceu a oportunidade de eu fazer direito. Eu sou bacharel em Direito pelo Pronera, que é um programa que foi conquistado, né, através da luta da classe trabalhadora, para que a população do campo também tenha educação, acesso à educação. Que maravilha. Aí eu sou uma bacharel em Direito por cozinha às vezes. Que delícia, né? Agora que a gente vai acrescentar água, ele não precisa refogar, a gente acrescenta água e põe na pressão. Quanto tempo?
uma meia hora. Ela não precisa, né, dissolver do osso. Depois que ela começa a saltar, eu vou bater no liquidificador, como eu vou bater a mandioca também e fazer o caldo. Eu vou colocar a água e te mostro o resultado final, tá? E aí a gente volta em meia hora. Agora a gente vai bater a mandioca com água, né? Que é pra gente adicionar aquela carne lá na outra panela maior, tá certo? Aí agora a gente vai pra panela, tá pronto. Nossa mandioca tá pronta, mas me conta, como é que foi a carne? A gente vai adicionar agora aquela carne que a gente fez na panela de pressão, né? Ela tá completamente cozida, também foi processada no liquidificador. E aí a gente vem agora e vai acrescentando a mandioca, né? Para poder ir engrossando esse caldo, né? Que essa base grossa do caldo é a mandioca, né? E é isso. Aí a gente agora vai esperar ela ferver um pouco, né? E tá pronto para degustar. Aí agora a gente acrescenta o cheiro verde, que é a cebolinha com coentro, que é o que a gente utiliza lá no norte, né? Que delícia. E vamos ver se está aprovado. Gente, esse aqui tem um cheiro maravilhoso. Eu nunca experimentei, minha primeira vez, graças a Deixa, essa comida de Tocantins, mas você sabe, né? Agora é minha vez. Maravilhoso. Uma das grandes potencialidades da feira é essa capacidade de compartilhar conhecimento, de dialogar com as diferentes culturas, seja do mesmo país ou até fora dele. Se a gente tem muito a ensinar, também temos muito a aprender. Um exemplo é o nosso vizinho Equador, que colocou na Constituição Federal do país o conceito do bem viver, que nasceu justamente nessas terras andinas. Nosso repórter Pedro Estropaçolas conversou com uma das responsáveis por garantir essa mudança. Bora conferir o papo então com a economista colombiana Madalena León. A política do bem viver no Equador. A diferença fundamental entre um plano de desenvolvimento convencional e um plano de bem-viver está em seus objetivos e indicadores. Enquanto o primeiro prioriza métricas tradicionais de crescimento e investimento, regidas principalmente pela lógica de mercado, ou seja, o Estado a serviço do mercado, o plano de bem-viver busca o equilíbrio da vida, tratando as questões fiscais não apenas como investimento econômico, mas também como investimento social. Nessa perspectiva, não há a ideia de gasto social, e sim de investimento social. Esse tipo de plano funciona como um instrumento para promover redistribuição e novos equilíbrios entre as esferas produtiva, reprodutiva e ambiental, além de reduzir desigualdades regionais. Nossos países, em geral, concentram recursos e políticas nos polos urbanos, negligenciando outras regiões. O bem viver surge assim como uma ferramenta para corrigir esses desequilíbrios. Em resumo, trata-se de um instrumento concebido para um processo de longo prazo, mas que já permitiu dar os primeiros passos nessa direção. Economia feminista. No Equador, durante a Revolução Cidadã, foram criados programas para impulsionar economias alternativas, como a economia social e solidária, com foco no associativismo, especialmente de mulheres, que historicamente assumem lideranças nesse modelo. As compras públicas foram uma ferramenta-chave para garantir a essas coletivas projeção e justiça econômica, contratando seus serviços diretamente. Hoje, após 7 anos de desmonte institucional do país, muitas dessas mulheres seguem como fornecedoras do Estado, mas um Estado saqueado e insolvente. Elas continuam entregando bens e serviços sem receber pagamento, uma asfixia de uma experiência transformadora, uma violação de direitos e uma injustiça gritante.
E qual é a proposta do atual governo? Substituir o apoio às coletivas por créditos individuais para mulheres, desmontando a lógica virtuosa do associativismo. Essa mudança enterra princípios como remuneração justa, produção não empresarial e economias baseadas em solidariedade, interdependência e bem comum. É a substituição de um modelo coletivo por um individualista, onde o dinheiro e a ganância passam a ditar as regras. E onde o que se busca é a competência e a ganância. Caminhos para reproduzir a vida. Historicamente, povos em todo o mundo organizaram suas economias para cuidar da vida, não só humana, mas de toda a teia da natureza que nos sustenta. O capitalismo, especialmente em sua fase neoliberal, rompeu esse equilíbrio, substituiu a lógica de reprodução da vida pela máquina de destruição via exploração, exclusão e empobrecimento. O resultado está nesse limiar crítico que vivemos. Crise climática, êxodos forçados e colapso social são sintomas da mesma doença. Enquanto o capital produz morte, novos povos guardam alternativas vivas. Economias que satisfazem necessidades reais, criam capacidades coletivas e avançam sem destruir. Esse conhecimento ancestral, transmitido através de gerações, hoje se converte em trincheira de resistência contra o assédio do capital. Não se trata apenas de sobreviver, mas de reativar as formas de produção que realmente reproduzem a vida. E mais bem reproduzir a vida. No embrião do nosso país está o espírito de luta e resistência. Quer exemplo melhor do que os quilombos, comunidades negras formadas para combater o racismo? Elas ainda existem e seguem com uma importância fundamental, mas ao longo da nossa história, outros tipos de organização foram sendo formadas para perpetuar esse legado. Por exemplo, os clubes sociais negros, espalhados pelo país e em expansão. Vamos conferir na reportagem de Flávia Quirino. Os clubes sociais negros têm um papel histórico na luta pela igualdade de direitos no Brasil. Os primeiros surgiram antes mesmo da abolição da escravidão. Ao longo das décadas, para além de espaços de encontros, lazer e memória, os clubes sociais negros se constituíram também em espaços de resistência e existência frente às desigualdades estruturais no país. A professora Giane Vargas, da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, é coautora do recém-lançado Clubes Negros e Protagonismo Social e fala sobre a importância dessas organizações centenárias. O Clube Social Negro é um lugar de memória, de resistência negra, ele é patrimônio e ele também é potencial. Ele é memória por quê? Porque ao longo da sua criação, ao longo do tempo, como por exemplo, a criação do clube mais antigo do Brasil, em 1872, todas as pessoas que organizaram esse clube continuam existindo por meio dos seus. E muitos daqueles, descendentes e remanescentes que hoje estão lutando, para que esses clubes permaneçam e continuem fazendo o papel que já faziam no passado, estão aqui com muitas histórias a serem contadas e que podem, de uma certa forma, e de forma muito especial, contribuir com aquilo que a gente fala, que é contar a história do povo negro no Brasil. Esse clube negro mais antigo do Brasil é a Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e mantém as portas abertas desde 1872. Lucila Helena de Oliveira é vice-presidenta de outro clube, o Aristocrata, fundado em 1961 pela elite negra paulistana que era impedida de se associar aos clubes tradicionais da cidade. As pessoas, os homens e as mulheres que fundaram o clube na década de 60, eles eram da área do esporte e eram chamados para jogar, para fazer
algumas apresentações nos clubes, mas na hora de usar a piscina não era possível. Do nosso núcleo saiu a primeira vereadora negra da cidade de São Paulo, que depois foi para deputada estadual por 3 mandatos, primeira deputada estadual negra, Teodosina Ribeiro. E depois tivemos também a Adalberto Camargo, que por 6 mandatos esteve aqui em Brasília como deputado federal, foi o primeiro. E isso também abriu portas para que outras mulheres e homens tivessem essa iniciativa, né? De entrar nessa disputa, enfim. E somos sempre mencionadas pela Alessi Brandão, que é deputada estadual e que fala que a grande inspiração dela foi a Teodosina Ribeiro. Dados mais recentes do projeto Clubes Sociais Negros no Brasil e Uruguai, coordenado pela professora Giane Vargas, apontam que existem aproximadamente 130 clubes sociais negros no Brasil. O presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues, reforça a potência dos clubes. É a soma dos terreiros de candomblés, dos quilombos, dos artistas individuais, da música, da cultura, do carnaval, de tudo que nós somos e que sobrevive desde o período antes da abolição até os dias atuais. Formado por uma população majoritariamente negra, o Distrito Federal é o mais novo local do país a contar com um clube social negro. O presidente da organização, Heitor Perpétuo, comemora. Além de luta, né, a gente quis também trazer este lugar de celebração, de olhar para a nossa potência, né, e poder valorizar o nosso afroempreendedorismo. Então, o nosso clube de Brasília, o Clube Social Negro de Brasília, vem com este objetivo. O objetivo do descanso, o objetivo do empoderamento econômico, o objetivo de fortalecer as iniciativas negras em geral, tanto aqui do plano quanto da periferia, né, do entorno e tudo mais. Giane Vargas concorda e destaca o papel do movimento clubista na luta por uma sociedade antirracista. Então, o Clube Social Negro também é potência para a economia, é potência para o afroempreendedorismo, é potência para articulações políticas e tudo aquilo que um dia a gente sonhou em ser e aquilo que a gente ainda, né, almeja ser nesse país, que a gente quer que seja um país antirracista e tudo aquilo que a população negra ainda merece ter. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se quiser falar com a gente, anota nosso zap, o número é 11 999 22 9623. E outra coisa, de segunda a sexta-feira, o nosso programa tem uma versão em podcast, com entrevistas que aprofundam esses mesmos debates. É só procurar nossa plataforma preferida por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas e eu tô te esperando. Até lá. Tchau, tchau.